Há exatos 3 anos, exatamente nessa mesma data, 6 de abril de 2022, eu perdia traumaticamente meu emprego. E eu optei, eu apostei, eu banquei a possibilidade de viver do mercado. E hoje eu quero contar a história desses últimos 3 anos, eu quero contar a história da minha vida inteira no mercado financeiro, mais especificamente nos últimos 3 anos, o que aconteceu, o que eu fiz para sobreviver, o que eu aprendi nesses últimos 3 anos e qual foi a maior lição que eu tive para poder sobreviver até aqui. Mas antes, eu quero que você solte a vinheta, mas depois da vinheta eu quero trocar um bate-papo bacana, vocês vão curtir. Toca a vinheta. Há exatos 3 anos atrás eu perdia o emprego e eu simplesmente tomei uma decisão extremamente ousada de não procurar novos empregos e simplesmente apostar, acreditar que eu poderia sobreviver do mercado financeiro. E eu quero contar nesse vídeo o que eu aprendi, qual foi a lição que eu tive nesses últimos 3 anos, o que foi importante, o que eu sugiro para vocês, para que vocês não possam sofrer o que eu sofri. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a imensa satisfação em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Então ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, há exatos 3 anos, 6 de abril de 2022, eu perdia um emprego de uma vida, ou seja, metade da minha vida dedicado a essa empresa. Ou seja, com 24 anos, aproximadamente quase 24 anos de empresa, eu simplesmente fui desligado. Um belo dia eu acordo, estou indo para uma reunião, passo na empresa e eu simplesmente estou desligado, ou seja, me desligaram. Simplesmente falaram que eu estava com salário alto e que tinha que cortar uma vaga de onde eu trabalhava. Só uma breve história. Eu sou do Rio, eu sou natural do Rio de Janeiro e fui transferido para o interior, fui transferido para o Espírito Santo, para a capital Vitória, a grande Vitória Vila Velha. E eu vim com salário de lá, realmente, o meu salário era muito mais alto do que a grande maioria aqui do Espírito Santo, que o custo de vida é menor. Mas eu quero contar um pouco da história antes desses últimos 3 anos, onde eu vivo 100% do mercado. E quando eu digo 100%, pessoal, é só para deixar claro, ele é 100% do mercado. Até esse presente momento, até o dia 6 de abril, que é quando eu estou postando esse vídeo, 6 de abril de 2025, eu não vendi nenhum curso. Então, eu sobrevivo hoje do mercado financeiro. O mercado financeiro é minha principal renda. E eu sempre falo isso nas minhas lives. Cara, sempre vai ser a minha prioridade viver do mercado. Por quê? O curso pode parar de... posso vender, vou começar a vender o curso, podem parar de comprar, podem não gostar do meu curso, uma parceria pode não continuar, mas o mercado financeiro só depende de mim. Então, se você vai começar no mercado financeiro, eu vou dar umas dicas, mas é importante que você fique dependente só do mercado financeiro. Mas eu quero contar a história de trás para frente, até chegar a 2022 e 2022 em diante. Eu quero dar a minha lição, eu quero o que eu aprendi nesses últimos 3 anos, o que foi importante para mim nos últimos 3 anos e que eu quero que vocês aprendam com tudo que eu passei nesse período. Em 2005, eu conheci o mercado financeiro, claro, trabalhando, como eu falei, eu fiquei 24 anos nessa empresa, trabalhando. Comecei e conheci o belíssimo mercado financeiro, swing trade, mercado de ações, mercado que eu gostei, que gosto até hoje, faço até hoje. De 2005 a 2008, eu contei essa história algumas vezes, eu simplesmente ganhei dinheiro, o mercado era perfeito, tudo que você fazia era comprar e ele não parava de subir. Pronto, eu estava ali encontrando a fórmula mágica para eu ficar rico naquele período. Então foi um período de muitos ganhos. Em 2008, sem menor conhecimento, teve a crise do subprime. A crise do subprime, ela simplesmente me pegou de surpresa.
nós não tínhamos os meios de comunicação que tem hoje, ou seja, hoje tem YouTube falando sobre tudo, tem o Morning Call atrás do outro. Hoje, atualmente você tem o Telegram, tem o Instagram. Antigamente não. Você tinha um site chamado ADVFN, que eram fóruns, e esses fóruns, eles simplesmente eram bem precários, era diferente. Hoje você tem o WhatsApp, então hoje você tem muito mais ferramentas para se trabalhar. Na época, eu acompanhava esse ADVFN e em 2008 eu estava tranquilo, acordei pela manhã, olhei o ADVFN, se tinha algum fórum, e todos os fóruns, não era sala de bate-papo, todos os fóruns simplesmente reforçavam a tese de que precisava todo mundo vender. Fiquem líquido, foi uma frase que eu não esqueci nunca, fiquem líquido porque a bolsa vai desabar hoje. E eu, por ignorância, eu não tinha a informação que eu tinha hoje, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu achava que era mera especulação do pessoal, dos tubarões. Eu falei, não, os caras estão fazendo isso porque eles querem que eu venda as minhas ações, estão extremamente no lucro. Ledo engano. Nesse dia, eu fui para um treinamento na empresa onde eu trabalhava, que era muito próximo do escritório, da sede onde eu trabalhava. Era tipo 2 quadras. E não tínhamos smartphone como tem hoje. Então, na hora do almoço, eu falei, vou lá, era meio-dia, voltei para a empresa, almocei e voltei para a empresa tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Abri o computador, quando eu abri, as minhas ações tinham praticamente desaparecido. Ou seja, o que eu tinha lucrado nos últimos 3 anos, que não era pouca grana, ela simplesmente desapareceu. E aí eu liguei para a corretora, na época era a WinTrade, depois ela virou a corretora Alpes, e depois que eu fui para a XP, logo na sequência, nessas duas, eu fiquei 1 ano sem fazer operação, ou seja, depois da crise de 2008, eu fiquei até 2009, 6 meses mais ou menos, e aí eu simplesmente conheci a XP através do método educacional deles, fiz alguns treinamentos com eles, fiz o treinamento da B3, e simplesmente comecei pela XP. E aí eu liguei para a WinTrade na época, podem procurar, existia essa corretora. Aí simplesmente eu falei, cara, sumiu meu dinheiro, extremamente ignorante, extremamente sem conhecimento nenhum. Falei, cara, meu dinheiro sumiu, o que vocês estão fazendo com meu dinheiro, com não sei o quê, pá. E aí uma menina me atendeu e falou assim, não, você simplesmente você perdeu o seu dinheiro porque existe uma crise mundial acontecendo nesse momento. Eu fiquei sem chão, eu fiquei simplesmente perdido, fiquei sem saber o que fazer. Eu tirei um pouco eu tentei algumas vezes depois, mas continuava dando errado, eu só sabia comprar nesse período, e eu simplesmente tirei pouca grana que sobrou, ou seja, ficou zerado praticamente, sobrou lá pouca grana, eu tirei, esperei, respirei e fiquei. Foi aí que eu comecei a estudar o mercado de ações. Estudei tudo sobre ações, tudo sobre o mercado, tudo sobre ações. De 2009 até esse presente momento, eu não parei mais de operar, ou seja, em 2009 montando carteira, montando patrimônio, fazendo swing trade, fazendo buy and hold, ou seja, montando uma estrutura financeira para que eu pudesse um dia, talvez, me aposentar. Mas eu não pensava, naquela lacuna de período, eu não pensava em viver do mercado. Eu pensava em simplesmente montar uma boa carteira e viver de dividendo daqui a 10, 20, 30 anos. Porém, no meio desse caminho, você cansa no seu trabalho, você fica cansado, assim como um casamento, não tem só flores, tem problemas, tem momentos difíceis. E aí, chegou um dado momento que eu falei assim, cara, um dia eu vou viver do mercado, porque lá para tipo 2013, 2014, 2011, eu vou viver do mercado porque eu não aguentava mais trabalhar de 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, até 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, com o trânsito caótico do Rio de Janeiro. E isso foi uma das coisas que me fez vir para Vila Velha, para Grande Vitória, enfim. Aí chegou 2020, a pandemia, eu conheci o Day Trade. O Day Trade, ele me despertou um outro olhar sobre o mercado. A possibilidade de ganhar na diferença de preço na compra e na venda. Ou seja, eu só sabia comprar. Eu esperava sempre a correção. Eu não sabia que na época eu poderia vender ações, por exemplo, comprar a descoberto. Eu só sabia comprar ações. Cara, claro, para vender descoberto você precisa de mais grana.
E o day trade, ele me abriu essa possibilidade muito mais frequente. E aí, lá na crise de 2008, ela me remeteu a 2020 numa outra situação. Eu falei, cara, se eu não tivesse posicionado, por isso que o day trade ele é uma decisão rápida, mas é uma decisão que se você souber tomar, se você souber fazer, você simplesmente não fica no risco, principalmente para quem tem pouca grana. E precisa de grana para se operar, tá? É só para deixar claro. Não é com, você não precisa de pouca grana. É deixar uma grana bem alocada e pouco contrato. Mas é uma outra história para outro vídeo. E aí em 2020 eu conheci o famoso day trade, a plataforma Profit. Ou seja, na pandemia inteira eu fiquei trabalhando e estudando o day trade. Trabalhando e estudando, e comprei cursos. Trabalhando e estudando. Eu trabalhava em casa e estudava. E aí, quando foi 2021, eu tava bem, não tava. Apesar que 2020 e até metade de 2021 ele foi mais ou menos, ou seja, tinha perdido uma grana e eu simplesmente já estava cansado. Mas melhorou um pouco no final de 2021 até o início de 2022. Quando foi em 2022, eu estava tranquilo no meu trabalho, tranquilo no mercado. Só que no mercado eu não operava alavancado. No mercado eu operava pequeno, eu operei alavancado lá no início. Quando eu comecei lá em 2020. Aí eu sem saber, para mim, 100 lotes de ações era a mesma coisa de 100 contratos no mercado de day trade. E aí é diferente as margens, diferente a situação. Então foi aí onde eu me estrepei. O preço médio nas ações, porque são pequenos, você compra ações de 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 reais, você fazendo o preço médio, ele não te agride tanto, sabendo fazer. E aí eu fui nessa linha, nesse mesmo raciocínio, sem saber calcular em 2020, entrando com 100 contratos. Para mim, eu falei, cara, beleza, a mesma linha de raciocínio. E aí eu fui perdendo muito dinheiro, como aquele dos 50 mil em um dia, em uma operação, em questão de minutos. Eu perdi 50 mil, recuperei, perdi de novo, e já contei essa história em outro vídeo. E aí foi, quando foi 2022, eu já estava amadurecendo como trader. Mas não estava lá o melhor day trade do mundo, mas ações eu estava mandando bem, e mando bem até hoje. Aí eu peguei, quando chegou 6 de abril, exatamente hoje, 6 de abril de 2022, eu simplesmente recebi uma notícia que me deixou sem chão. Ela me deixou traumatizado. Eu perderia meu emprego por por simplesmente ter cortado uma pessoa, ou seja, eu teria que ter um gerente a menos, de 5 viraria 4, e meu salário era o maior, foi o que eu contei no início do vídeo. E aí eu fiquei completamente perdido, completamente atordoado. E eu tomei algumas decisões. Para mim, naquele dia em diante, naquela situação em diante, a minha não evolução no day trade, ou seja, eu não ganhar como todo mundo na internet, de ganhar 1.000 por dia, 2.000 por dia, era simplesmente porque eu trabalhava. Naquele mesmo dia, 6 de abril, eu tomei a decisão, por 2 motivos, ambos errados. Primeiro, eu achei o seguinte, falei, cara, já que agora eu estou vivendo 100% do mercado, o problema era porque eu trabalhava, eu vou simplesmente optar por meter as caras. Agora só depende de mim. Primeiro erro. Segundo erro, eu achava que como o problema era porque eu trabalhava, porque eu tinha que operar menor, eu comecei a novamente alavancar, novamente colocar bastante contratos. E para surpresa, não é surpresa, né? Para desespero, eu comecei a perder. Do período de 6 de abril de 2022 até julho aproximadamente de 2022, foram perdas em cima de perdas, até que eu tive que retroceder, parar. Eu tenho até essa história contada no primeiro vídeo, o primeiro vídeo que está no 4º mês, ou seja, como foi meu 4º mês vivendo do trade. Esse vídeo foi em agosto de 2022, eu conto como é que eu estava perdendo no day trade, ganhando no swing trade. O swing trade estava ganhando, estava dando lucro, estava dando resultado. E até hoje me dá resultado, tá? Os dois me dão resultado porque hoje eu peguei experiência, mas depois eu conto a história. Estou falando do swing trade que eu tenho mais tempo. E aí eu simplesmente parei. Aquele dia, depois daquele vídeo, foi o vídeo que inclusive
começou a viralizar o meu canal. Naquele dia em diante, eu falei assim, cara, eu preciso mudar algumas coisas. E aí eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão, peguei toda a grana, tudo que eu tinha de custo, cortei alguns custos na minha casa, ou seja, aquele período foi o seguinte, falei, cara, conversei com a minha esposa, conversei com meu filho, falei, cara, eu preciso tentar. Todo mundo contrariado, todo mundo não aceitou, eles não aceitaram, não, poxa, mas é assim, como é que vai? Eu falei, cara, olha só, vocês não vão passar necessidade. Acredite em mim. Se alguma coisa acontecer, eu vou pra rua, eu vou procurar emprego, eu vou fazer outra coisa. Nesse meio tempo acontecia de pintar algumas oportunidades de emprego e eu recusava, mas só que era muito baixo o salário. E eu tinha um cobertor muito curto. Pensa você, eu num custo de vida, um padrão de vida de 7 mil reais. E aí me ofereciam 3. Era um cobertor curto. Eu sempre teria que completar 4 mil, 3 mil, ou talvez até mais, porque sempre tem os imprevistos no meio tempo. E aí eu ia chegar no final dessa história como sem a reserva que eu conquistei, a reserva que eu guardei, a reserva que eu ganhei da rescisão, eu estaria sem essa reserva e frustrado. E aí foi a conversa que eu tive com a minha esposa, com meu filho, o seguinte, falei, ó, eu preciso que vocês acreditem em mim e eu preciso tentar, porque senão eu seria um cara frustrado. Qual foi a primeira atitude que foi benéfica para mim? Eu separei um ano de despesa guardado num CDB, numa renda fixa. Eu guardei um ano. Eu peguei todo o dinheiro, falei, ó, esse aqui, que dava em torno de 80 mil, esse dinheiro aqui, ele vai, isso em agosto de 2022, ele vai para um fundo e, cara, vai ser um ano de treinamento, ou seja, todo o meu custo da minha casa, eu vou tirar dessa renda fixa. Então, ou seja, eu já imaginando que daria errado nos próximos 12 meses. Primeira lição, tirei um peso gigante das minhas costas, tirei um peso absurdo das minhas costas. No momento em que eu não tinha pressão, essa pressão de simplesmente ter a obrigação de tirar dinheiro do mercado, o mercado começou a ficar favorável para mim. Eu comecei a administrar. Aí começou a acontecer a mágica. Começou a surgir dinheiro. As coisas começaram a melhorar. Eu não tinha mais aquela pressão de que eu tenho que tirar 250 reais por dia, 300 reais por dia. E aí vai mais um conselho para quem está me ouvindo, para quem chegou até aqui com 17 minutos de vídeo. Mais um conselho. Quer entrar no mercado financeiro? Tire da cabeça a pressão de viver dele. Essa pressão, ela é muito maléfica para ti. Ela é muito ruim. Ela é péssima. Você simplesmente vai sofrer e vai ser penalizado porque a cada decisão que você for tomar, você vai pensar que hoje não deu errado e eu preciso amanhã tirar mais dinheiro do mercado para poder viver simplesmente. E aí, quer mais um conselho? Eu tinha as minhas ações, o meu conhecimento em ações. Cara, terceiro conselho que eu dou para vocês, tenha uma boa grana diversificada. Que vai mais um. Faça o que eu fiz. Coloque o dinheiro para que você simplesmente não tenha a pressão de ter que arrancar dinheiro e simplesmente um dinheiro que você vai pagar os seus estudos, pagar que é a sua despesa de casa. E aí foi seguindo, as coisas foram melhorando, eu fui avançando, eu fui evoluindo. Por quê? Porque eu comecei a tirar o dinheiro do swing trade. O swing trade, inclusive, foi muito melhor do que eu imaginei. O swing trade começou, as ações começaram a dar resultado, os fundos imobiliários começaram a dar resultado e as coisas começaram a ficar muito favoráveis. E o day trade, paralelamente, tinha os dividendos que entravam e os day trade, paralelamente, ele começou a evoluir. Eu comecei a ter um bom método, eu comecei a ter um bom gerenciamento de risco, eu comecei a corrigir alguns erros, eu comecei a massificar a correção desses erros e avançar. E aí, no momento em que eu trabalhava meu método, eu simplesmente, e o método não dava certo, eu corrigia para entender se era problema no método ou se era problema no Marcelo.
90% das vezes, ou 99% das vezes, era o meu Marcelo. E corrigia e avançava. Depois, eu já falei isso no vídeo, não vou falar de novo. E depois eu simplesmente corrigia o meu gerenciamento de risco, corrigia o meu emocional. E 90%, 100% das vezes, cara, sempre era algo relacionado ao meu emocional. E aí a pergunta que talvez vocês me façam: Marcelo, nesses últimos 3 anos foi só isso? Foi tranquilo? Ou seja, você simplesmente nos últimos 3 anos, você corrigiu, evoluiu e acabou? Não. Claro, os últimos 3 anos foi de baita evolução. Foi muito importante para mim. Ou seja, chegar onde eu cheguei hoje, sem nenhuma receita, ou seja, sem nenhuma receita à parte. Marcelo, você tem o YouTube dá R$500 a cada 3 meses, agora até mais, não sei por qual motivo, mas a cada 3, 4 meses eu ganho lá 500, R$600. Se não fosse o mercado financeiro, eu não iria sobreviver a esse momento. E aí eu tive tanto aprendizado, eu tive tanto momento complicado, eu tive tantos momentos. Não pense que foram só flores, não pense que foram só sorrisos, só ganhos, só uhul. Não. Teve momentos de dúvidas, teve momentos que eu pensei em fazer besteira, teve momentos de erros, teve momentos que eu cansei, teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu me lamentei, teve momentos que eu me entristeci, eu fiquei triste, teve momentos que eu fiquei eufórico, teve momentos que eu tive sorte, teve momentos que eu aprendi. E aí, 2023, ele foi mágico. Ali foi a minha virada de chave. 2023 e 2024, eles foram sensacionais. Aprendi a lidar com a variável do mercado, aprendi a lidar com as situações adversas do mercado, aprendi a lidar com as minhas emoções, aprendi a lidar com os meus momentos difíceis, com os momentos complicados, o momento em que tudo dava errado, tudo era complicado, eu sabia exatamente o que fazer. E eu cheguei no final de 2024 extremamente forte, extremamente maduro, extremamente profissional, extremamente feliz, porque eu vi ali que eu simplesmente me tornei um trader, um bom trader, um trader profissional, com controle de emoção, com controle do meu gerenciamento de risco, sem fazer besteira, sem fazer loucura, sem ganância. Eu simplesmente me mantive. E para minha surpresa, esse dinheiro eu não mexi. Nesse período, eu acabei mantendo. Não lucrei, não subi, não aumentou, mas eu também não perdi esse dinheiro. Ou seja, eu consegui manter a grana que eu tinha reservado para bancar minha casa. Ou seja, as coisas começaram a equilibrar, as coisas começaram a ganhar. E foi por isso, talvez um dos motivos que me fez, e aí foi a grande sacada, a grande virada, por isso que me fez ir para o mercado internacional, porque o day trade do mercado nacional e o swing trade que faço, o swing trade eu faço até hoje, o day trade muito menos no mercado nacional, ele mantinha a minha casa, mas eu sempre perdia para a inflação. A minha ideia, a minha imaginação, no meu entender, lá na frente, eu ia um dia ter um capital, um bom capital, e eu simplesmente ia ter perdido para a inflação. E é exatamente isso que estava acontecendo. E isso mudou, transformou a minha vida no ano de 2024. Em 2024, eu mudei para o mercado internacional e comecei a ter um ganho. Vamos botar, no pior das hipóteses, 5 por 1. Chegou a 6 por 1. Ou seja, aquilo que eu tinha um sacrifício de fazer R$300 por dia, bastava fazer $60. E aí muitas vezes eu fazia $100, porque o mercado é muito mais promissor. Mas vamos a uma outra história que é importante para vocês, para a gente finalizar o vídeo, que o vídeo já está ficando longo. Que é importante para vocês. Nos últimos 3 anos eu viajei, eu fui para Argentina, Paraguai, fui para Foz do Iguaçu, fui para o Nordeste, fui para Miami, para os Estados Unidos. Eu viajei, eu simplesmente troquei de carro, eu comprei um carro melhor, ou seja, aquele carro velho que eu tinha lá atrás, que eu vendi para inteirar, para comprar minha casa, eu vendi ele a preço de banana, porque eu vendi barato. Por que eu vendi barato? Porque o carro estava ruim, era um carro mais velho. Não vendi porque eu estava quebrado, eu vendi porque estava mais velho. No final de 2024 eu comprei um carro extremamente melhor. Então as coisas, e tudo isso fruto do meu trabalho no trade. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês.
eu me sinto tão liberto, porque hoje, sem brincadeira, hoje eu tenho a plena certeza de que eu consegui, eu venci o mercado. Eu não dependi de nada, não dependi de nenhuma receita à parte, não dependi de nem nada que vinha de fora para poder bancar a minha casa. Tive medo, tive receio, cometi erros nesse meio tempo, sim, eu cometi. Mas eu cheguei até aqui feliz e forte. Pessoal, o último recado que eu quero dar para vocês, não tomem a decisão que eu tomei. Não façam. Na verdade, foi uma decisão que já estava tomada um pouco antes. Eu tinha que arriscar. Eu me preparei para aquele momento há muito tempo. Mas é muito difícil. E é muito difícil viver do mercado. Claro, eu sempre falo que não é impossível, mas é muito difícil. Em algum momento, você vai perder a cabeça. Em algum momento, você vai sentir a dor. A recompensa que eu tenho hoje é que eu tenho um tempo gigante com a minha família. Eu contei isso num vídeo para trás, eu quero que vocês assistam ele. Eu tenho um tempo absurdo com a minha família. Eu levo meu filho para a escola, eu vou buscar, paro para almoçar. Eu tenho o dia inteiro para fazer o que eu quiser, vou treinar, vou correr, vou na praia, vou na piscina, vou na academia, vou no cinema. Vou almoçar fora, eu ligo pra minha esposa, você tá fazendo o quê? Tá podendo almoçar agora? Pá, segura aí que eu tô indo pegar. Cara, eu faço 1000 coisas, entende? Então, eu perdi um tempo aprendendo e hoje eu ganhei, em pouco tempo, eu recuperei esse meu tempo. Tô falando de dinheiro. Eu recuperei esse meu tempo e a consequência foi o dinheiro. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a história. Bom, eu espero não ter esquecido de nada. E eu espero que vocês tenham curtido a história dos meus últimos 3 anos, simplesmente vivendo somente do mercado. Quem for ver esse vídeo no futuro, pensa bem, até hoje, 6 de abril de 2025, eu não tenho um curso vendido. Beleza, galera? Obrigado para quem chegou até aqui. Para quem gostou, manda para seus amigos. Fala, cara, esse cara aqui venceu o mercado. Para quem gostou, comente. Eu queria muito que vocês comentassem o que vocês curtiram, o que vocês acharam. Eu sei que tem muita gente aqui que está comigo desde o início da minha trajetória. Eu recebi muitas críticas, eu recebi muitas dúvidas, eu recebi muito elogio, eu recebi muito apoio. Então muita gente nesses últimos 3 anos que eu estou vivendo só do mercado, me dedicando ao mercado, teve de tudo. Teve hater, teve gente falando mal, teve gente falando bem, teve gente para acreditar, teve gente me ajudando. Então eu sou muito grato por tudo isso. Tudo isso foi muito válido para o meu crescimento. Tudo isso foi muito válido para a minha evolução como trader. E hoje eu digo, eu venci. Eu venci. Se restou alguma dúvida, se era possível, se restou alguma dúvida, se tudo isso foi possível, estou aqui no dia 6 de abril de 2025 sem nenhum curso vendido até o momento. Não estou dizendo, vou abrir um parênteses, não estou dizendo que eu não vou vender e vou vender um curso, mas por qual motivo? Motivo porque, claro, é uma oportunidade de rentabilizar, enfim, tem que cobrar porque o negócio é trabalhoso, mas é uma outra história que eu falo muito nas minhas lives. Mas não é a principal, não vai ser a minha principal obsessão pelo mercado, ele sempre vai ser. Eu espero que o curso seja válido para vocês, seja importante para vocês quando for lançado. Até o momento não tem lançamento ainda, nenhum, 3 anos. Mas quando for lançado, espero que seja válido. Mas até o momento, meu principal obsessão é que o mercado sempre continue dando certo. Amadurecido, forte, me sentindo profissional, sabendo simplesmente dominar as minhas emoções. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez. Compartilhe com seus amigos, comente, dê o joinha, ativa o sininho. E se não está inscrito, se inscreve. Eu quero muito ver vocês nos próximos vídeos, beleza? Quem sabe daqui 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, eu não esteja aqui nesse escritório, talvez eu esteja num outro lugar, num lugar melhor, num lugar mais aberto, não seja na minha casa. Mas eu estou feliz na minha casa, não preciso me deslocar, não preciso fazer nada. Estou feliz, aqui tá bom. Beleza? Obrigado mais uma vez, fui!